E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos comentar sobre algumas notícias, novidades que tem em relação à SAF do Vasco, quando vai ser ou não vendida. E também vamos comentar sobre o atual momento do Vasco nessa janela de transferências, que eu te falo que vem me irritando bastante. Eu vou te explicar o porquê vem me irritando e com certeza tá irritando demais você também que é torcedor do Vasco. Os movimentos que o Vasco vem fazendo nessa janela de transferências até o momento. A gente sabe das dificuldades financeiras atuais que tem o time do Vasco, mas eu acredito que dava para estar fazendo melhor. Sempre dá para fazer melhor. E o Vasco até o momento não tá fazendo muita coisa não, diga-se de passagem. Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora pro vídeo. Para começar, a gente tem a informação que surgiu ontem ali, beirando a madrugada, de que o Vasco, tá pressionando tanto o Evangelos Marinakis como o empresário também italiano Andrea Radrizzani por apresentarem uma proposta assim mais concreta, oficial, pela compra da SAF do Vasco. O Vasco já passou os números para eles, de quanto é a dívida do clube, quanto o clube fatura e tudo mais. Já foi tudo passado para todos que assinaram ali os NDAs, que é o acordo de confidelidade, que o Vasco não pode falar sobre as negociações, nem eles e tudo mais. Então já foi tudo passado para eles. E o Vasco está aguardando essa proposta que ainda não aconteceu. Segundo a notícia do canal do Atenção Vascaínos, o Vasco entrou em contato com intermediários dos investidores interessados na SAF para cobrar mais celeridade na negociação. O NDA assinado está dentro da validade, mas o Vasco espera que se tenha o próximo passo, que é a proposta ali oficial, uma proposta concreta, bem feita, bem estruturada pela compra da SAF do Vasco, que é quase um dos últimos passos. Quando você tem a proposta oficial, se o Vasco gostar da proposta, entender que a proposta é boa, aí tem tudo para ser concretizado o negócio. O mandatário que representa o grego Evangelos Marinakis é o Giuseppe Dioguardi, que possui negócios com Giuliano Bertolucci, um dos empresários mais conhecidos e ponte do grego com o futebol brasileiro. Ele é quem faz a intermediação entre Marinakis e São Paulo também. Os contatos foram feitos através do escritório Mudrovich Advogados, que tem sede em Brasília e representa o Vasco junto aos possíveis investidores. Além de Evangelos Marinakis, o italiano Andrea Radrizzani também demonstra muito interesse em adquirir a SAF do Vasco. Então essa é a notícia do canal lá da Atenção Vascaínos, de que o Vasco tá esperando, aguardando essa proposta oficial de quem tem interesse em comprar a SAF do Vasco. E aí, quando você apresenta uma proposta oficial, é o que eu já falei. Se a proposta for boa, com certeza eles entenderam o que o Vasco busca. O Pedrinho já deve ter passado isso para eles. Já passou também os números de dívidas do clube, quanto o clube lucra, receita e tudo mais. Então agora tá esperando a última, ou praticamente a última etapa, que é a proposta oficial. Se a proposta for boa, aí é só você alinhar tudo certinho. O Vasco alinhar, ó, tá faltando isso, aquilo, tudo mais. Porém, já é um passo muito importante que você dá. Quando chega uma proposta oficial, é um passo muito próximo já de uma compra de um clube. E quando você tem mais de uma proposta, você pode escolher e até mesmo fazer o outro aumentar a sua proposta. Por exemplo, chegou uma proposta do Marinakis de X, chegou do outro de X. Então, quem quiser realmente ficar com o Vasco vai ter que ter a melhor proposta possível. Esse é o bom de você ter vários interessados. Então, acredito que aí, no decorrer de janeiro, principalmente, devemos ter algumas notícias em relação à proposta oficial chegando ao Vasco. Se não chegar, é porque não tem interesse. Se chegar, aí já é um passo assim, cara, vai estar muito perto do Vasco novamente ter um investidor. Agora, falando sobre a atual situação do Vasco quando se trata de mercado da bola, de reforços, é algo que com certeza não está irritando somente a mim, mas também a você que é torcedor do Vasco. Eu tenho certeza disso. Você olha o mercado de transferências que o Vasco está fazendo. O Vasco contratou o Lucas Freitas para a zaga, um jogador que no Juventude foi titular em alguns jogos, mas não era um titular absoluto para a zaga, que chega ali supostamente para compor elenco, mas não é para compor elenco, já que o Vasco não contratou nenhum titular. Chegou o Lucas Oliveira, um jogador que não estava jogando lá no Japão. Pode ter potencial, mas atualmente, é uma contratação que você pensa assim, o Pedrinho e o Felipe conhecem esse cara, estão trazendo pro Vasco acreditando no potencial dele. Nada além disso. Contratou um goleiro, aí beleza, um goleiro para ser reserva do Léo Jardim, já que o Keller saiu. E muito provavelmente esse goleiro é mais barato do que o Keller custava no Vasco.
E o Vasco tem um acordo ali com o Tietê, que é um jogador para composição de elenco, mas não é nenhum cara que vai chegar e jogar. Um jogador para compor elenco. Mas há quanto tempo faz que terminou o Campeonato Brasileiro e há quanto tempo o Vasco já não está em busca de um ponto esquerda? Se vocês repararem bem, quando o Vasco estava lá com a 777, com o Paulo Brax, o Vasco queria um ponto esquerda, não conseguiu contratar um ponto esquerda. Tem o David, ok, bom jogador, mas nada além disso. Não é um cara absurdo. Mas aí o Vasco teve a lesão do David e o Vasco estava atrás de um ponto esquerda. Há quanto tempo já eu, você, todo mundo que acompanha Vasco não sabe que o Vasco já tá precisando de um ponto esquerda que não tem. A gente tem Emerson Rodrigues como opção, tem Jean Davi como opção, Alex Teixeira eu nem considero ponto esquerda porque é um jogador que não aguenta fazer recomposição defensiva até já pela idade. E aí eu me lembro que teve uma entrevista coletiva do senhor Marcelo Santana junto com o nosso presidente Pedrinho, falando que o nosso planejamento para 2025 já estava todo traçado. Inclusive, eles falaram que o Vasco já tinha alguns jogadores que estava negociando, que estavam em contato. E até agora, dia 5/1 de 2025, cadê esse ponto esquerda que chegou para ser titular? Vai chegar? Acho difícil. O Wanderson, que é o nome vinculado na mídia que o Vasco está negociando, com todo respeito, não vejo como um jogador que chega para resolver o nosso problema. É melhor do que os que a gente tem, mas não chega para resolver o nosso problema. E na zaga eu nem preciso falar. Se o Vasco não fizer um esforço financeiro, um mínimo de investimento e contratar um zagueiro que chegue para ser titular, que já era para o Vasco ter contratado pelo tanto de tempo, desde a janela passada que o Vasco busca esse zagueiro que não chegou para ser titular, pelo tempo e pela demora, já era para o Vasco ter. Se a gente não fizer um esforço financeiro e não contratar esse zagueiro, vamos sofrer igual sofremos no ano passado, com falhas bizarras, perdendo os jogos que a gente poderia ter feito 3 pontos, a gente perde os 3 pontos, que a gente às vezes empata ou que às vezes a gente vai 0 pontos. Então fica aí minha cobrança pro Marcelo Santana, cara, que é muito lento para trazer qualquer jogador pro Vasco. Eu sei que não é fácil você trabalhar com orçamento baixo, não é fácil realmente, eu concordo contigo, mas o Marcelo Santana é pago para isso. O scout do Vasco, os caras, porra, também são pagos para encontrar jogadores assim que vão ter um bom custo-benefício pro Vasco. E essas apostas de Lucas Freitas, Lucas Oliveira, os caras vão chegar e vão ter que jogar, porque não vão ter outras opções. Ou o Vasco contrata um zagueiro e um ponto esquerda, ou é mais um ano para no máximo ficar no meio de tabela do Campeonato Brasileiro. Essa é a nossa realidade, infelizmente. Eu quero saber a opinião de vocês também aí embaixo sobre essa relação do Vasco, SAF, toda essa proposta aí do Evangelos Marinax que o Vasco está esperando, também de outros possíveis interessados. E se vocês concordam comigo sobre essa lentidão do Vasco na janela de transferências. Eu acho que não tem time mais lento do que o Vasco quando o assunto é fazer contratação. O Vasco está desde a janela passada buscando um ponto esquerda e um zagueiro. E até agora nada, ninguém que seja para ser titular. Contratou esses jogadores aí que, porra, se o Vasco não tem um jogador do nível do Lucas Oliveira e do Lucas Freitas pra zaga na base, a base do Vasco precisa fechar. Se não tem um ponta esquerda do nível do Emerson Rodrigues, o Vasco precisa parar com as categorias de base. Essa é a realidade, ou fazer uma reestruturação gigante, porque, cara, qual é o nosso nível de base? Mas quero saber a opinião de vocês aí embaixo, beleza? Eu fico nessa, abraçando o Francisco, nós fui.